Obrigado, Alexandre Garzina, por ter recebido o Valor Local para falarmos um bocadinho sobre o Grupo Desportivo da Zambuja, as iniciativas que tem para o futuro e os problemas que também já enfrentou. Uns ultrapassou, outros vai ultrapassando. E começaremos exatamente pelos momentos recentes do clube. Organizou há menos de uma semana, sensivelmente, um debate com os candidatos às eleições autárquicas agora de setembro, um debate sobre o associativismo. O que é que retém desse debate? A primeira conclusão que eu tirei, e penso que, digamos, que é a única válida, mas por outro lado não de maneira nenhuma preenche as expectativas, nem vai de encontro às expectativas, nem àquilo que nós pensávamos que as três candidaturas que se apresentaram à autarquia, portanto, do município de Zambuja, pudessem corresponder aos anseios das coletividades. O que nós notámos, ou penso que também é uma opinião geral que notámos, foi que apesar de ser portanto, uma ação de esclarecimento pública que pela primeira vez se realizou e a que os candidatos anuíram de imediato quando nós fizemos o convite, aquilo que realçou efetivamente foi não estarem muito bem preparados em função daquilo que deveria ser, portanto, aquela ação de esclarecimento público. Ou seja, aquilo que eu notei foi que efetivamente existem ideias, existem alguns objetivos, mas não existe uma estratégia definida da parte de nenhum dos candidatos, uma estratégia bem delineada, bem definida, um fio condutor que possa, portanto, ajudar a percorrer um caminho bastante sinuoso e longo e com muitos obstáculos que os dirigentes das coletividades do nosso Conselho irão encontrar nestes 4 anos. Isso, e se calhar, isso significa que as coletividades poderão ficar preocupadas com qualquer um dos presidentes que saia destas eleições? Eu não direi que as coletividades devem estar preocupadas com os presidentes. As coletividades já estão preocupadas com a situação. Agora, aquilo que nos foi apresentado, e eu penso que aí, portanto, as minhas expectativas ficaram goradas, pensava que houvesse mais ideias, que houvesse mais propostas e que houvesse um maior conteúdo em termos daquilo que é de apresentar portanto, à população e às coletividades. Eu quero crer que talvez fosse um pouco derivado ainda nos programas autárquicos ainda não estarem feitos, ainda não foram distribuídos, se calhar ainda não os tinham devidamente preparados, mas de qualquer forma eu penso que nós devemos de facto ficar preocupados, não porque por falta de apoio, porque eles existem efetivamente, se bem que foram reduzidos quase para metade. Mas a grande preocupação que eu penso que todos os dirigentes associativos têm é que, além do apoio, nota-se uma falta de um fio condutor, nota-se uma falta de uma estratégia, o que é que nós devemos fazer em função disto, porque depois nós sabemos que existem recursos, os recursos são parcos, cada vez são menos, são mais reduzidos, mas de qualquer maneira as coisas não podem parar, não é? Porque se pararem, então é que isto morre tudo e não deve ser de maneira nenhuma. Agora, o que nós podíamos era ter alguns indicadores que nos permitissem dizer assim, olha, isto pode vir a ser assim, pode vir a ser desta maneira, podemos de facto procurar seguir este caminho, teremos que infletir ou desviar para o lado e procurar chegar àquele caminho de outra maneira, mas espero que nos programas depois que sejam distribuídos que haja, portanto, um conteúdo mais sólido e que haja efetivamente ideias que nós possamos reter e possamos interiorizar e depois discuti-las dentro das coletividades, porque, portanto, nós com a Câmara, com ideias ou sem ideias, as coletividades vão ter que existir, algumas delas vão ser penalizadas, como é evidente, se a política não for de acordo com os interesses das coletividades e, logicamente, com os interesses do Conselho, toda a gente vai perder e as coletividades também. Mas ainda falando da ação de esclarecimento, de facto eu esperava que houvesse o maior debate até entre eles e penso que não deixou de ser frutuoso, foi uma conversa, digamos, frutuosa. Houve alguns pontos interessantes que foram aflorados, houve algumas ideias interessantes, mas de facto isto é o reflexo daquilo que normalmente todas as autarquias e todas as candidaturas
apresentam e fazem relativamente à questão da cultura e do desporto. Toda a gente fala na cultura e desporto porque acha que é bem ou faz parte atualmente do status. Só que depois na prática não há ideias muito bem definidas, as coisas ficam um pouco no ar, à espera de outras ideias, como foi um candidato que disse que eu não vou ensinar nada, eu quero aprender, ok, mas isso é uma coisa que é recíproco, né? Nós não queremos ensinar à Câmara, mas queremos aprender com a Câmara. E com certeza que vamos dar algumas experiências, vamos dar alguns indicadores que os vamos também ensinar, como eles também nos devem ensinar a nós, porque é sabido que existe falta de dirigentes, que não existem os dirigentes com formação associativa e com a consciência daquilo que é uma coletividade hoje e da forma como deve funcionar e da importância que terá, por exemplo, no apoio na coesão social hoje em dia, dado os problemas que existem, nomeadamente a nível dos jovens, da juventude e até da terceira idade, porque há pessoas que deixaram o seu trabalho, mas podem ser preciosos auxiliares e elementos importantíssimos numa coletividade. Podem ajudar a pôr uma coletividade de pé, podem ajudar a funcionar e podem até potenciarem, portanto, toda a sua atividade. E é isso que nós pensamos que devemos interagir, deve haver uma união de esforços e depois, acima de tudo, como foi referido também por todos os candidatos, isso também é uma coisa a reter e a dizer que toda a gente se está disponível para falar connosco. Isso é o que normalmente toda a gente diz, mas depois na prática não se concretiza, mas vamos, eu penso que, apesar de tudo, o facto de se ter dado um pontapé de saída nesta situação na área do associativismo, em termos dos candidatos à Câmara Municipal se disponibilizarem para uma sessão pública com estas características, que nunca tinha acontecido. Eu não sei se alguém chegou a fazer algum convite, mas de qualquer forma penso que há um sinal de mudança. Isso não tenho dúvidas que as coisas nunca mais não vão ser, não vamos aqui agora estar a dizer que vão ser melhores ou que vão ser piores, mas vão ser diferentes, seguramente vão ser diferentes. Mas diferentes com menos dinheiro, com mais preocupações das coletividades, que aliás é uma situação que se tem vindo a acentuar nos últimos anos. Eu penso que sim, eu penso que qualquer deles tem essa sensibilidade e penso que tem consciência que se não houver, portanto, uma colaboração estrita, se não houver um bom relacionamento entre as instituições, entre a Câmara, as juntas de freguesia, que também não podem ficar fora disto, porque as juntas de freguesia não se podem limitar, como costuma dizer, a passar atestados de residência ou atestados de pobreza ou fazer ofícios para a Câmara a dizer que falta um contentor aqui ou com um buraco naquela estrada ou que é preciso meter um candeeiro da luz. Portanto, as juntas de freguesia, na nossa perspectiva, também devem começar a assumir as suas responsabilidades enquanto autarquia e que estão próximo também da população, como eles dizem muitas vezes, para reivindicar determinado tipo de situações para a sua freguesia, nomeadamente na área da educação, na área da rodoviária ou na área dos esgotos ou da qualidade de vida. Portanto, também o deverão começar a fazer em função daquilo que deverá ser a sua representatividade e o seu raio de ação da sua freguesia junto das coletividades, em termos da cultura e do desporto. Penso que as juntas de freguesia também devem, de uma vez por todas, os seus presidentes da junta devem pensar também em assumir as suas responsabilidades enquanto autarcas, em termos de promover portanto, o associativismo e tudo que o associativismo tem de bom, ainda mais numa altura destas em que já não há dinheiro para comprar PlayStation para os miúdos, se calhar os miúdos têm que voltar às coletividades como eu fazia na minha altura, que não tinha televisão em casa, morava com a minha avó na televisão em casa, eu tinha que ir para o Desportivo da Zambuja ver a televisão, porque era um dos locais na Zambuja na altura, há 50 anos, ou há 50 e poucos anos, que tinha televisão. E hoje as coletividades estão a começar a ser outra vez procuradas, as pessoas estão a sentir necessidade... Nota-se isso aqui também no GDA? Nota-se também e vê-se que as pessoas têm necessidade de conversar, as pessoas estão fartas das notícias, estão fartas de ler os jornais, como costuma dizer, é só desgraças. Não devemos omitir e muito menos camuteá-las, mas de qualquer forma nós precisamos de coisas positivas e um dos locais onde se poderá potenciar as coisas boas, porque o desporto é uma escola de virtudes, é a coletividade, e a coletividade, portanto, na nossa perspectiva, voltou e vai continuar a ter um peso extremamente importante em termos da coesão social junto das comunidades locais. Nós tivemos um período, entre aspas, de vacas mais ou menos gordas, em que se ganharam relevados sintéticos no concelho, em que se perderam, entre aspas, umas piscinas que estão temporariamente encerradas, mas em que algumas coletividades, como é o caso do GDA e até da própria instituição de Vila Nova da Rainha, mantiveram alguma atividade, sendo que agora o Ovelhas de Cima Sport Clube está a dar os primeiros passos também no sentido de voltar a pôr em prática algumas modalidades.
toda esta época de vacas mais ou menos gordas, até aos dias de hoje, e o dinheiro que foi investido neste tipo de infraestruturas, eu sei que o Alexandre é um crítico relativamente aos campos de futebol, mas acha que, noutro contexto, seriam muito melhor utilizadas noutro tipo de infraestruturas que não os estádios, os campos relevados sintéticos? Eu sou um crítico não contra a construção dos campos relevados, eu sou um crítico da forma como eles foram localizados. É isso que eu sou um crítico. A Zambuja e a Ver Cima, por razões óbvias em termos da sua área dimensional, em termos populacionais e geográficos, portanto, justificam perfeitamente a existência de um campo sintético. Vila Nova da Rainha, eventualmente, se calhar pensando que poderia haver o aeroporto da OTA, e de facto a freguesia de Vila Nova da Rainha iria com certeza sofrer um desenvolvimento e um aumento exponencial demográfico em termos de habitantes. Agora, o campo no chamado Alto Conselho, eu concordo também com ele, só que a localização para mim está completamente errada. E está errada por uma razão muito simples. Basta ver, até agora recentemente, a questão da União das Freguesias, de alguma forma também vai ao encontro daquilo que eu particularmente penso e que muitos dirigentes associativos pensam. Ou seja, o Alto Conselho deveria ter um campo. Por todas as razões também, porque aquelas gentes e principalmente os jovens também merecem, e depois a localização devia ser junto à escola do intendente, se não vejamos. Portanto, existe um espaço onde poderia ser colocado a pista um campo de relevado e uma pista de atletismo de 4 corredores. Tem um pavilhão próximo, tem ali a escola básica, a escola primária também de Manique também não fica muito longe, todas as escolas, Vila Nova de São Pedro fechou a escola, portanto a Massuça também fechou a escola. É curioso que no ano que foi construído o campo Vila Nova de São Pedro fecharam as 2 escolas que havia na freguesia. Portanto, fechou Vila Nova de São Pedro. Uma má estratégia, na sua opinião? Eu penso que foi uma má estratégia e ali era de facto onde poderia e deveria ficar, no meu ponto de vista, portanto uma infraestrutura desportiva de qualidade, que iria servir todo o Alto Conselho, nomeadamente as populações da Massuça, da freguesia da Massuça, da freguesia de Vila Nova de São Pedro, da freguesia de Manique do Intendente e até de Alcoente, porque, como é sabido, portanto, até ao 9º ano, os alunos de Alcoente estão na escola básica de Manique, portanto, eu não sou contra os campos relevados. Por outro lado, o que havia de ter existido era, da parte do município, portanto, obrigar, é mesmo o termo obrigar, é que as coletividades, para serem beneficiadas, ou as freguesias serem beneficiadas com a construção de uma infraestrutura daquele nível, que custou uma média de 350 mil euros, cada infraestrutura, deveria haver da parte dos clubes que o fossem utilizar, ou do clube ou dos clubes que o fossem utilizar, portanto, a obrigatoriedade de ter, portanto, técnicos com capacidade, devidamente credenciados e formados, para poderem desenvolver um projeto rentabilizando aquela infraestrutura, o que infelizmente não aconteceu. Por outro lado, também há algumas lacunas a nível da infraestrutura de apoio, nomeadamente dos balneários, porque, por exemplo, em Vila Nova de São Pedro os balneários são balneários antigos, por muito boa vontade que as pessoas tenham, não de maneira nenhuma preencher os requisitos necessários. Aliás, basta ver, um campo relevado tem 2 campos de futebol 7, ora, se tiverem 2 equipas, 2 jogos podem, acontecer simultaneamente, são 4 equipas e tanto faz haver este cima como Vila Nova de São Pedro não reúnem condições de infraestrutura de apoio de balneários para dar apoio àquela infraestrutura. Portanto, as coisas deviam ser feitas, talvez, e voltando um pouco à primeira pergunta, por não haver uma estratégia delineada para o Conselho, se calhar não deram tanta importância, portanto, a esse tipo de infraestrutura. E pensaram que faz o relevado e depois o que existe é o que fica. Poderia-se pensar assim, ou pensou-se assim, mas não, de maneira nenhuma, nem longe de perto é uma opção correta, porque é um campo que não pode ser, portanto, exponenciado em toda a sua plenitude, na medida em que as infraestruturas de apoio não existem. Por exemplo, é impensável que no estádio municipal, por exemplo, em Zambuja, que não existe um bar. E um bar não é só para vender bebidas alcoólicas, como é evidente, nos recintos esportivos não se pode vender bebidas alcoólicas, de alcoolização, mas um bar é para apoiar, para vender águas, sumos, umas sanduíches, porque hoje em dia, a nível, por exemplo, das escolas, dos escalões mais pequenos,
movimenta-se muito com os encontros, em que vêm 7, 8, 9, 10, 12 equipas durante um dia. Isso movimenta à volta de 2 centenas de atletas e movimenta mais 2 centenas de pais e de familiares, de avós, ou tios, ou irmãos. Portanto, ora, as pessoas estão ali, é uma manhã inteira, por exemplo, ou uma tarde inteira, as pessoas não podem andar, para já o campo fica ligeiramente deslocado da Vila da Zambuja, e depois não podem andar a ir e vir, e perdem efetivamente os jogos e deixam de apoiar as suas equipas e os seus filhos, etc. Portanto, há determinado tipo de situações que vale mais parar um pouco, ou parar para pensar, e então fazer as coisas de uma forma correta e que possa efetivamente ser aproveitada uma infraestrutura de qualidade, que parte dela, de facto, portanto, preenche um requisito de qualidade, mas depois há uma estrutura de apoio que efetivamente existe, mas que de maneira nenhuma preenche os requisitos necessários e indispensáveis para que se possa desenvolver um trabalho bom, um trabalho sustentado, para que possa vir a dar frutos, portanto, no futuro. No caso do GDA, tem 9 modalidades neste preciso momento, cerca de 9 modalidades, movimenta mais de 500 crianças e jovens, neste preciso momento também. É uma dinâmica muito interessante para um clube como o GDA, que aqui há uns tempos atrás estava com dificuldades financeiras seríssimas e com o Alexandre a pensar em entregar a chave à Câmara Municipal. Pois, de facto, não é milagre, porque os milagres aconteceram em Fátima e há quem duvide deles. Aqui não há milagres, o que há aqui é muito trabalho, muita dedicação, muito empenho de todas as pessoas que fazem parte da estrutura e todas as pessoas que fazem parte das equipas, dos atletas, desde os mais novinhos, desde os 4 anos até aos mais velhos, aos veteranos. E depois é também um apoio que é prestado pelos pais e familiares, porque sem o apoio dos pais e dos familiares era impossível o Grupo Desportivo da Zambuja poder existir e poder ter a atividade que tem. Por outro lado, há uma gestão muito rigorosa. Ela já era uma gestão cuidadosa, mas talvez não tão rigorosa. E agora, com as insuficiências, portanto, financeiras, com o reduzir dos subsídios da Câmara principalmente, portanto, houve que tomar medidas e, de facto, nós tivemos que tomar medidas. Fazemos uma gestão muito rigorosa e os pais e os atletas e os técnicos têm colaborado, inclusivamente a nível monetário, porque eu costumo dizer que o nosso orçamento é um orçamento de mentira, e quando eu digo que é um orçamento de mentira não é porque nós estejamos a mentir aos sócios, mas há aqui uma coisa que é omitida, mas é uma omissão que é feita involuntariamente e tem alguma razão de existir. É que, por exemplo, nós fechamos este ano, fechamos as contas agora no final do mês de agosto, à volta de 150 mil euros de orçamento. Seguramente 30% a 40% do orçamento não está ali traduzido, ou seja, 30% a 40% devia estar ali, mas não está porquê? Porque são verbas e dinheiros e despesas que são os atletas que fazem do seu bolso, que os pais fazem, a comprar material, a pagar as deslocações, o gasóleo, a gasolina das deslocações que fazem quando vão para as suas competições, aqui para a zona de Lisboa, quando vão para o Porto, quando vão para Gaia, quando vão para Sangalhos, quando vão para esse país fora, porque nós temos vários níveis competitivos, temos níveis competitivos regionais em que as competições se desenvolvem aqui à volta do nosso concelho, no nosso distrito, e depois temos modalidades com o nível nacional, que felizmente os nossos atletas têm sempre atletas classificados dos regionais para os nacionais, e depois os nacionais também se podem fazer em Guimarães, como foi o caso deste ano. Tivemos 3 ginastas pela primeira vez que foram representar o Grupo Desportivo da Zambuja aos Campeonatos Nacionais de Ginástica Artística a Guimarães. Como do taekwondo podem ir, por exemplo, para Castelo de Paiva, como o tiro com arco vai para Vila Real de Santo António ou vai para Castelo Branco. Portanto, são todas essas despesas que o clube, algumas delas suporta, mas talvez a grande maioria é suportada pelos atletas, pelos técnicos. E isso não é contabilizável, não é contabilizado. Por outro lado, também não é menos verdade que há muita gente que pode pensar, e se calhar até alguns responsáveis autárquicos pensam que as atividades não poderão existir sem os seus apoios. Se calhar, na maior parte delas acontece, mas, por exemplo, no orçamento do nosso clube, do Grupo Desportivo da Zambuja, os apoios que as autarquias nos dão não ultrapassam mais de 20% do valor total do orçamento. O que quer dizer, portanto, que o clube, por si só, tem capacidade para gerar, portanto, receitas e para gerar formas e arranjar maneiras de fazer face às despesas. Não há dúvida nenhuma, se o que nos foi prometido tivesse sido cumprido, ou seja, se o pavilhão tivesse sofrido as obras de remodelação
e de modernização que estavam programadas, porque nós investimos 2.500 euros, não, 2.500 contos, ou seja, 12.500 euros num projeto que não serviu para nada, está aprovada a arquitetura, e a Câmara depois, por razões económicas, primeiro disseram-nos que era por razões legais, mas não há nada que impeça que se faça contratos que possam apoiar as infraestruturas, mas pronto, possivelmente por questões financeiras, não nos deu o apoio que concedeu às outras instituições e coletividades. E isso, de facto, limita-nos muito o nosso raio de ação e limita-nos muito a nossa expansão em termos de modalidades, quer seja a nível do aumento dos praticantes, quer seja a nível do melhoramento da qualidade técnica que já existe. E alguns dos nossos atletas, muitos dos nossos atletas já têm qualidade internacional, portanto já vão a alguns dos campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, já tivemos campeões do mundo. Portanto, já houve atletas que representam os países, mas já foram campeões do mundo de Karaté. Já tivemos atletas à porta de ir aos Jogos Olímpicos. O caso da Ana Rita, no tiro com arco, teve escassos pontos de ir aos Jogos Olímpicos. Participou em campeonatos do mundo, taças do mundo, campeonatos da Europa. Portanto, nós estamos a procurar modernizar. Por outro lado, necessitamos efetivamente de novas infraestruturas para que possamos potenciar tudo o que nós temos de bom, quer a nível de atletas, quer a nível também de técnicos, porque todos os técnicos que o Grupo Desportivo da Zambuja tem, grande parte deles são licenciados na área do desporto, em ciências do desporto, depois cada um com a sua especialidade, e todos os outros que não são licenciados em desporto, portanto, nas suas horas de ócio e horas livres, estando no Grupo Desportivo da Zambuja, estão devidamente credenciados pelas respectivas federações ou associações para que possam, portanto, dar os treinos e serem responsáveis técnicos das modalidades que o clube pratica. Isto, de facto, enche-nos de grande orgulho, mas, por outro lado, deixa-nos tristes porque não temos de longe nem de perto as condições que nós merecemos. Não é que achamos que merecíamos, não, que merecemos. Que merecemos pelo trabalho que desenvolvemos, com o devido respeito a todas as outras instituições, pelo trabalho que apresentamos, por aquilo que fazemos, porque o Grupo Desportivo da Zambuja, estou convencido que é a única coletividade, por exemplo, no Conselho, que traz mais valias em termos económicos, porque nós organizamos provas de nível nacional e internacional, em várias modalidades, e, portanto, as camas, a hotelaria, as camas, por exemplo, na freguesia da Zambuja, já muitas vezes têm ficado cheias, os restaurantes também enchem, porque ficam cá 2 e até às vezes 3 dias. Portanto, isso quer dizer que nós também geramos receitas para o comércio local, também potenciamos a economia local. Mas isso não tem sido levado em linha de conta. Por quem? Por quem deveria ter, por exemplo, no caso da atribuição dos subsídios e como costuma dizer, na discriminação positiva, que é um termo que é muito bonito e é utilizado pomposamente até para as autarquias quando pensam que devem ser mais apoiadas com outros conselhos, e às vezes têm razão para o dizer e para o fazer. E nós também achamos que nós não queremos mais nem menos que os outros, nós queremos ser apoiados de acordo com os diversos níveis que o clube tem nas suas modalidades e de acordo com as competições que nós participamos, quer sejam de âmbito regional ou nacional ou internacional. O Alexandre dizia muitas vezes que estava à espera de uma alteração ao regulamento de atribuição de subsídios às coletividades. Acaba um mandato e essa alteração ao regulamento acaba por não ser feita. Não, portanto, o regulamento foi feito e eu até posso dizer pessoalmente, e é também a ideia que nós temos na direção do GDA, que é um regulamento bastante positivo. É um regulamento até positivo, se bem que a primeira parte é uma parte muito técnica, um bocado confusa, por causa dos índices, do número de atletas e o número de dias que treinam e que fazem atividade, e não sei o que, é um bocado confuso. Mas na generalidade até é um bom regulamento, só que não foi posto em prática. Portanto, esse regulamento há 12 anos que andou sempre a adiar, é agora, é amanhã, é depois, e nunca foi posto em prática. Foi efetivamente, salvo erro, em 2011, foi aprovado em 2011 ou 2012, não tenho a certeza, foi talvez aprovado em 2011 na Assembleia Municipal, mas também há uma coisa que me deixa triste, é que, segundo parece, e eu penso que não estou errado, não houve coletividade nenhuma, a não ser o Desportivo da Zambuja, que por escrito e no período em que teve a discussão pública tivesse apresentado propostas de melhoramento daquele regulamento ou de alteração a alguns dos seus artigos. E, infelizmente, penso que se as coletividades também não se interessarem
E se não fizerem a pressão que devem fazer, e se não manifestarem as suas opiniões e as suas discordâncias, logicamente, por muito boa vontade também que as autarquias tenham, às vezes as informações não chegam lá e eles pensam que estão a fazer as coisas bem e as coisas podem não estar a caminhar no caminho mais certo e mais correto. Mas infelizmente não foi posto em prática. Esperamos que a partir de outubro o novo executivo, o executivo que vier, que o ponha em prática e, se possível, ainda que o possa melhorar. Aliás, na sessão pública de esclarecimento, qualquer dos candidatos se mostrou disponível para melhorar, portanto, o regulamento. E até há outra situação que é extremamente ligada para as coletividades, que é a questão dos transportes. É uma situação que a Câmara também, qualquer dos candidatos, se mostrou disponível para rever essa situação, porque as coletividades têm grandes dificuldades com isso e quanto maior for a coletividade, mais dificuldade tem, porque mais meios necessita para pôr os seus atletas a rodar pelo país fora. Nós estamos aqui no ginásio desportivo aqui da Órnia, que também é emblemático para o BDA. Hoje em dia seria impossível manter infraestruturas deste género dentro da própria freguesia, neste caso da vila, não é? E o que se dizia há uns anos atrás é que as pessoas não aderiam muito aqui aos espetáculos e aos jogos, porque seria longe. Nós vimos verificar que essa ideia tem-se vindo a diluir um pouco, que as pessoas já vão aparecendo para apoiar os atletas. Sim, isso é um conceito que tem sido debatido ao longo do tempo. É verdade que o pavilhão fica um pouco fora daquilo que era normal. Eu lembro-me que quando comecei a jogar futebol no Desportivo da Zambuja, eu morava perto do lar da Câmara e ia a pé para o Campo do Ribeiro. É a mesma distância que é aqui para cima para o pavilhão. Por outro lado, se as infraestruturas estivessem no meio, as pessoas tinham que viver da parte de fora. Portanto, as pessoas teriam que sempre deslocar. Se o pavilhão fica de fora, as pessoas deslocam-se. É que aqui é subir. Pois, mas isso é uma característica da Zambuja e até é bonita. É aquela zona ali da Rua dos Campinos, que é a subir, até é bastante bonita e tem uma vista muito bonita sobre o Lesírio. Portanto, isso, eu penso que é uma falsa questão, como é agora a situação no campo de futebol também. Naturalmente que há pessoas que não têm automóvel, não têm moto, não têm bicicleta, ou alguns terão bicicleta ou coisa assim, têm dificuldades, por exemplo, já em andar e não sei o quê. Mas há sempre um familiar, há sempre um amigo, como havia de antes, que dá a boleia e as pessoas vão lá para cima. Agora, eu penso que o que as coletividades têm que fazer é o seguinte: cada vez têm que ir mais ao encontro das pessoas. Quando não vai uma meia à montanha, vai à montanha a uma meia. E isso é um trabalho que tem que ser feito. É um trabalho que muitas vezes é inglório e que às vezes deixa-nos um pouco desanimados, porque a gente fazemos todo o gosto e fazemos todo o empenho e sacrifício para que as coisas resultem e para que consigamos trazer as pessoas às coletividades, fazendo espetáculos, promovendo eventos, e as coisas não funcionam, pronto. Mas nós temos que ser teimosos, é verdade, temos que ser teimosos, e no desporto nós estamos habituados a lutar e a sofrer e sabemos que as vitórias e as coisas boas vêm com muito sacrifício, com muito querer e com muito trabalho. E isso é uma coisa que nós temos, dirigentes associativos, ter consciência disso. Por outro lado, o que nós procuramos, e sempre procuramos no clube, que nós, como gostamos de dizer, nunca fomos um clube apenas de futebol, e ninguém tem nada contra o futebol neste clube, antes pelo contrário, eu até sou uma pessoa que adora futebol, não há ninguém que gosta mais de futebol do que eu. Há milhões de pessoas no mundo a gostarem tanto de futebol como eu, mas ninguém gosta mais, ninguém. Mas, de qualquer forma, nós não podemos gerir o clube em função da modalidade. O que nós procuramos aqui, cada vez mais, é abranger todas as sensibilidades, tendo plena consciência que a Zambuja mudou. Há outras pessoas que vêm para cá, com outras mentalidades, vêm dos grandes centros, vêm aqui para a periferia, à procura da qualidade de vida que nós temos. E a Zambuja, já não lhe direi que é um dormitório. Portanto, há muitas pessoas que vieram para aí, que trabalham em Lisboa, mas já estão aqui há 15, há 20 anos, já têm filhos com 10, 15, 16 anos, eles vibram com a Zambuja, vibram com a Feira de Maio, e nós podemos ver isso através da Feira de Maio, aquilo que as pessoas gostam, e apesar de não ser da Zambuja, ficam empolgadas e vivem tal qual como nós vivemos também. E, portanto, o que nós procuramos é, também tendo consciência que há uma camada de população, por exemplo, camadas de população no caso do desporto feminino, estamos a apostar. Este ano, por exemplo, vamos arrancar com o futsal feminino sénior. E na questão da ginástica, e na questão das aulas do grupo, do fitness, dos esportes dos esportes de aventura e tudo, estamos a procurar e estamos a conseguir trazer as mulheres.
portanto, e eu penso que isso é extremamente positivo porque... Aliás, havia tradição do GDA no futebol feminino. Sim, também foi uma das primeiras equipas a nível nacional. Há muita gente que não conhece, mas foi efetivamente uma das primeiras equipas do panorama do futebol nacional feminino do futebol. E nós temos outras modalidades, procuramos não indo atrás das modas, mas tendo consciência que algumas delas são importantes, pela forma ou pelas suas características e por aquilo que podem representar em termos da qualidade de vida e em termos daquilo que é hoje o desporto e da forma como é encarado. E por isso é que nós temos 9 modalidades, no caso da secção de ginafita, a secção de ginástica, em que há uma panóplia de modalidades, desde de meditação, desde o yoga, desde aulas de grupo, de ginástica localizada, de musculação, de fitness, a ginástica, a iniciação à ginástica, a ginástica de competição, a ginástica desportiva, portanto, o caso do Krav Maga, por exemplo, que é uma modalidade que, penso, infelizmente hoje em dia, se calhar é importante, é uma modalidade de defesa pessoal, que ensina e protege as pessoas em termos de preparando-as para a eventualidade da violência que hoje em dia e que às vezes acontece nas ruas. E a Zambuja não, penso que é uma vila perfeitamente calma e tranquila, não é violenta, felizmente, mas são sempre situações que o cidadão comum pode ser confrontado no nosso dia-a-dia. E nós estamos a procurar também implementar uma outra estratégia e isso só não foi ainda mais implementado porque, de facto, onde nós estamos não reúne as condições que nós desejaríamos. Porque se tivessem feito aqui as obras, havia 2 ginásios com 210 metros cada um, havia mais um com 170 aqui por cima dos balneários, havia um bar como deve ser, havia uma esplanada no primeiro andar, havia uma ludoteca, havia uma sala de Isso técnica. É um projeto eternamente adiado. Infelizmente, ele foi prometido, quando nós fizemos 100 anos, o Presidente da Câmara, na inauguração da exposição sobre os 100 anos do Instituto Desportivo, prometeu, e depois, mais tarde, também veio-nos a comunicar que, por razões legais, mas penso que não foram por razões legais, porque não há nada que obste a isso, mas, acima de tudo, foi possivelmente por razões económicas da própria Turquia. Nós sabemos que a Turquia não passa por boas ondas. Infelizmente, mas nós não vamos parar, nós vamos agora fazer um estudo para cobrirmos a parte de cima dos balneários aqui para trás, para ver se conseguimos trazer o taekwondo e outras modalidades aqui para cima. Vamos procurar, vamos de uma forma ou de outra, cerrando os dentes, batendo uma porta, batendo a outra, com engenho e arte, vamos procurar pôr a cobertura e as paredes, porque nós aproveitamos esta parede do pavilhão aqui nas nossas costas, temos só construir mais 3 paredes e uma cobertura, se calhar, deste género, um pouco mais melhorada. E vamos procurar, porque nós queremos reunir a família toda, porque os pais, e eu sei o que é isso, porque eu, na altura, a minha mãe, a casa não era muito grande, e eu tive que ficar na casa dos meus avós e sei que há sempre um cordão, há sempre um corte. E a família, ter o apoio é importante. Ia ter o apoio, e a família toda reunida, depois aqui cria sinergias, as pessoas vêm cá, são os pais, têm condições para ficar, o clube começa a ganhar outra dinâmica, não será tão difícil se calhar arranjar dirigentes, porque os pais vão se apercebendo, vão vendo dinâmica, vão vendo condições, porque também é evidente que, no meu caso, os desafios difíceis são aqueles que mais motivam e aqueles que mais gozo me dão. Mas também não é menos verdade que às vezes as pessoas dizem assim, eu até ajudava, mas eles não têm condições nenhumas e não sei o quê, depois não nos apoiam e tal, o que é que a gente vai para lá fazer? Não vale a pena, porque depois a gente esforça-se e não sei o quê, pronto. Eu compreendo que algumas pessoas pensem dessa maneira, mas de qualquer forma, se nós conseguíssemos, nem que fosse, sei lá, num espaço de 5, 6 anos, concretizar aquele projeto, era muito bom, criava uma dinâmica incrível aqui na nossa terra, criava uma dinâmica incrível, porque nós reuníamos condições que ninguém reunia e ficávamos com uma infraestrutura ao nível das melhores aqui na nossa região, prefazendo tudo aquilo que é necessário para que os nossos atletas pudessem trabalhar normalmente e com qualidade, porque nós fazemos, não é fazer milagres, nós não fazemos milagres, nós superamos-nos, porque a igualdade de circunstâncias, estar a competir com algumas das maiores instituições esportivas deste país, no caso da ginástica, ao fim de 2 anos levamos 3 atletas aos campeonatos nacionais. É evidente, não da categoria superior, mas uma categoria imediatamente abaixo, mas de qualquer forma, sem tradições nenhumas, nós vamos a Lisboa e as pessoas da Associação de Ginástica e da Federação já notam, até perguntam, mas quem são vocês, onde é que vocês vêm, o que é que vocês... E, de facto, por exemplo, é mais uma demonstração do querer. A grande parte dos aparelhos que estão ali feitos, estão lá embaixo na EPAC, que foi um espaço que a Câmara nos cedeu através de um protocolo de comodato, através de um protocolo de comodato que nós assinámos com a Câmara recentemente.
grande parte dos aparelhos que lá estão foram feitos pelos seus técnicos, com engenho e arte e com a ajuda de alguns sócios também e utilizadores do ginásio, portanto, quase que produziram, material construíram, artesanal, portanto. sim, mas que, pronto, tem dado resultados, e se nós tivéssemos as condições que os outros têm, necessariamente que Teriam mais resultados. tinham melhores resultados e o nível seria outro, obrigatoriamente. Alexandre, para terminarmos, vai haver agora uma Assembleia Geral em breve. Provavelmente será uma Assembleia para mostrar contas, mas também para preparar uma futura direção. É exatamente em outubro, possivelmente em meados de outubro, para lá do dia 15 de outubro, logo a seguir, um fim de semana antes do final do mês de outubro, vamos fazer a Assembleia para a aprovação das contas de 2012 e agora até 2013, e depois também será simultaneamente a Assembleia para a eleição de novos corpos sociais. E o que é que se espera para essa altura, dado que nós sabemos que o histórico dos últimos anos tem sido o Alexandre Grazina à frente da coletividade? O que nós esperamos enquanto dirigentes, eu não vou falar por mim, mas enquanto eu dirigente, aquilo que nós esperávamos era que efetivamente houvesse pessoas que se disponibilizassem para tomar os destinos desta coletividade, porque esta coletividade tem pernas para andar. Aliás, tem pernas para andar, é uma coletividade que tem passado, tem presente e tem muito futuro. É uma coletividade em que a qualidade humana é fundamental, porque nós entendemos que a grandeza de uma coletividade não se vê apenas pelos resultados esportivos alcançados, mas acima de tudo, portanto, pelo património humano acumulado, ou seja, por toda a gente que tem passado por aqui e que de uma forma ou de outra, sabendo mais ou sabendo menos, ou com maior ou menor competência, mas acima de tudo com a vontade enorme de fazer o melhor por este clube, por esta terra, portanto. E o Grupo Desportivo da Zambuja necessita efetivamente que haja cada vez mais gente que se disponibilize a tomar em mãos os destinos do clube e a projetá-lo cada vez mais e fazendo dele uma coletividade cada vez maior, para que possamos satisfazer os anseios e as necessidades da nossa população, não só dos jovens, mas também dos menos jovens, porque os menos jovens também têm direito à prática de exercício físico. Não é? Aliás, interessante porque o GDA promove há uns tempos atrás no Facebook um torneio de captação, ou treinos de captação para veteranos. Exatamente. É pouco vulgar uma situação destas, não é? É, e nós Estão a precisar de veteranos para jogar, é isso? Precisamos, porque os veteranos jogam 10 minutos, um quarto de hora, depois descansam um bocado, depois jogam mais 10 minutos, um quarto de hora, e nós precisamos e por exemplo, é uma forma das pessoas manterem o bichinho e matarem o bichinho e o gosto e o vício pelo futebol, mas é acima de tudo, há coisas incríveis nos veteranos, no futebol ou noutra modalidade qualquer, mas nesta modalidade e por experiência própria nós vamos encontrar noutras equipas, às vezes adversários e alguns deles que tiveram algumas picardias connosco. É engraçado para a gente falar dessas coisas, por outro lado dá-nos a oportunidade de conhecer alguns que até nós habituámos a ver jogar na televisão, nos clubes da primeira divisão. Alguns deles até eram ídolos nossos e que nós temos hoje a oportunidade de jogar com eles, jogar contra eles, estar com eles, a conversar, porque um jogo de veteranos tem sempre três partes. É a primeira parte do futebol, a segunda parte da malta que está cansada e depois a terceira parte ninguém se esquece e toda a gente quer, que é a parte do convívio e da refeição. Porque obrigatoriamente a seguir ao jogo há sempre uma refeição onde as pessoas convivem, aí onde se relembram portanto, os jogos passados, algumas rivalidades, algumas picardias e acima de tudo é uma grande oportunidade para as pessoas conviverem e também... Ainda estão abertos esses... Sim senhor, estão sempre abertas. Quem tiver mais de 36 anos e tiver representado o Grupo Desportivo da Zambuja, portanto poderá e deverá aparecer e com certeza que fará parte desta família que também vai engrandecendo e aumentando também o número de atletas e praticantes do Grupo Desportivo da Zambuja. Fica feito então o apelo aos veteranos com mais de 36 anos a contactarem o GDA para eventualmente quererem voltar à forma física, eventualmente, alguns já com barriguinha, não é? Sim. Que já não jogam há algum tempo. Uns perdem e outros ganham. Outros perdem, exatamente, e que possam naturalmente também dar uma ajuda ao GDA. Mas já agora, se me é permitido, eu fazia até um apelo a toda a população. A Câmara é sua, a toda a população da Zambuja, portanto, em nome do GDA, fazia um apelo para que
os pais tragam os seus filhos até ao GDA ou até às outras coletividades também da Zambuja, porque nem toda a gente, para fazer desporto, penso que é a única coletividade que existe em Zambuja, com condições e com pessoal devidamente habilitado para poder tomar conta dos seus filhos e de facto dar-lhes a conhecer o desporto e dizer-lhes que efetivamente o desporto é uma escola de virtudes. Quem quiser também praticar desporto, desde a tenra idade, desde os 9 meses, por exemplo, da ginástica, este ano vamos iniciar umas aulas na ginástica, portanto, desde os 9 meses de idade, os bebés a partir dos 9 meses de idade podem ter ginástica e podem fazer atividade física até aos 70 ou 80 anos. Portanto, temos o taekwondo, temos o krav maga, temos o futsal de competição, de escolas, temos o futebol de competição e de escolas, que já reativou a sua, portanto, atividade. Temos a pesca desportiva, em que temos também um campeão, um jovem campeão, que já temos os campeonatos do mundo da Eslováquia para o ano, possivelmente ir aos campeonatos da Europa ou do mundo, salvo erro, na Holanda. Temos também o tiro com arco, que é uma das escolas e um dos clubes com maior prestígio a nível nacional. O nosso responsável técnico, o treinador Adriano Dias, é, por exemplo, e apenas o selecionador e treinador de todas as seleções de tiro com arco de Portugal. É um prémio, portanto, já obteve, já foi um dos galardoados na gala do desporto, portanto, nacional. Que apareçam no GDA, pratiquem a modalidade que nós tivemos cá e quiserem. Venham a ter connosco, que nós ajudamos a tratar da saúde no bom sentido, a tratar da saúde, cuidamos deles no bom sentido, mas se efetivamente não quiserem, portanto, praticar desporto, ou que mesmo queiram aqui, mas não deixem de tentar praticar uma outra atividade, porque nós, felizmente, em Zambuja, ao contrário do que algumas pessoas dizem e alguns deles querem fazer crer, e pelas piores razões, a Zambuja tem condições mais que suficientes para quem cá está possa usufruir da prática de uma modalidade esportiva ou cultural. Temos um rancho que é um espetáculo, que é um dos melhores ranchos a nível nacional, um rancho com grande tradição, com grande valor, grande classe. Temos a banda do Centro Cultural Zambujense, que também é uma banda muito bem cotada e já deu alguns dos melhores músicos a este país. Portanto, e temos outras atividades que... Para isso basta aparecer também. Exatamente. É preciso que as pessoas apareçam, saiam do seu espaço de conforto, como costuma agora dizer, do seu lugar, do seu espaço de conforto, e apareçam nas nossas coletividades, que os dirigentes os receberão bem e com certeza que não darão o tempo por perdido se fizerem parte das famílias das nossas instituições da freguesia.